Cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Deus. Cumprimento o povo de Deus, né? O povo da primeira música. Acho que é o único povo no mundo que considera estar numa batalha e consegue cantar batendo palma que na batalha a nossa força nada faz. Uma alegria, né? Mas porque depois nós vamos dizer que Castelo Forte é o nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, dando continuidade à série de exposições neste livro, tema geral, Restaurando os Muros. Hoje, capítulo 6 e 7 de Neemias. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou fazer essa leitura do capítulo 6 até o verso 4 do capítulo 7. Então, acompanhe com reverência, olhando que é a palavra de Deus. Tendo ouvido Sambalete, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalete e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontra-nos nas aldeias no vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metebel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? Como eu fugiria? E quem há como eu que entra no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem enviara tal profeta, falou ele contra mim. Porque Tobias e Sambalete o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperizassem.
Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalete, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuram atemorizar. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, e 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá vieram ajuramentados, porque eram genro de Sacanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casaram com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para mim atemorizar. Capítulo 7. Ora, uma vez edificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto os guardas ainda estão ali. Que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande. Havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvado seja teu nome, pela tua palavra lida. Abra nosso entendimento, ministra os nossos corações, nos fortaleça para continuarmos edificando, restaurando a nossa vida para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quando fala de teoria da conspiração, o que vem na sua mente? Alguns dão risadas, outros falam, mas eu acredito nisso aí. E normalmente quando se fala de teoria da conspiração, se fala dos Illuminatis. São os mais conhecidos aí. Mas existem outras teorias, como a dos reptilianos. Já ouviram falar dessa teoria? Os reptilianos? É uma crença que existe homens aqui desde a antiguidade, que é meio homens, meio répteis, que se alimentam de sangue de pessoas, e que dentre esses reptilianos aí estão Barack Obama, Madonna, Elizabeth II, junto com a metade aí da população. O objetivo deles é criar uma raça superior aqui nessa terra. Vocês acreditam nisso? Estou segurando para não rir. Mas a questão é o seguinte: e quando a conspiração não é teoria? E quando a conspiração é de verdade, sem fantasia? E quando a conspiração bate na nossa porta? E quando nós somos perseguidos todos os dias por uma conspiração? Essa é a realidade do povo descrito aqui no livro de Neemias. Este povo, desde quando foi convocado por Deus para restaurar o templo, para restaurar os muros, havia ali uma conspiração de inimigos tentando contra a obra de Deus, contra a obra que Deus colocou, promoveu aquele povo para fazer. É um povo que odeia o povo de Deus.
É um povo que tem várias táticas e estratégias para tentar destruir o povo de Deus, para tentar acabar com a adoração ao povo de Deus. E este povo, eles existem desde o princípio. Desde depois da queda, né? Depois da queda surgiu este povo que, influenciado por Satanás, passou-se a perseguir o povo de Deus, passou a perseguir os eleitos de Deus. Esta conspiração, Paulo chamou também ele disse que essa conspiração, ela, lá na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12, ele disse que são principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal que declaram guerra aberta contra os santos e contra os eleitos de Deus. E eles empreendem, eles lançam essa batalha com todas as estratégias possíveis. Se a gente olhar para a carta, para esse livro de Neemias, de uma forma geral, um panorama geral, nós vamos ver que já lá no capítulo 2, no verso 10, este povo já desagradou com a presença do povo de Deus ali. No verso 19 do capítulo 2, nós vemos o desprezo e a zombaria. No capítulo 4, verso 1, nós vimos a indignação e o escárnio. No capítulo 4 ainda, verso 2, a humilhação. Verso 3, a chacota. Verso 8, a confusão. Verso 11, a violência. Verso 12, a boataria. No capítulo 5, Neemias tem que parar, deu uma pausa desses ataques externos e passou a resolver um problema interno ali. Nós acompanhamos isso a semana passada. Mas agora, já que no capítulo 6, resolvido aquele problema interno, eles não dão trégua. Ao chegar aos seus ouvidos que os muros já estavam ali edificados, só faltava os portões, eles já iniciaram a sua estratégia. E nesse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 6 e no capítulo 7, hoje nós vamos olhar que o inimigo, ele tem as suas estratégias, e nós vamos ver isso em 4 momentos aqui nesse texto. Em 4 momentos o inimigo colocando as suas estratégias, mas em cada momento desse também nós vamos ver a consequência do pecado sobre a estratégia do inimigo, e nós vamos ver também princípios aqui para anular, aniquilar a estratégia do inimigo e essa força sobre a nossa vida. É o que nós vamos fazer isso em 4 movimentos. Acompanhe comigo. E o primeiro movimento aqui que nós vamos ver é uma estratégia que vai do verso 1 até o verso 4. E nós vamos perceber aqui que essa primeira estratégia aqui do inimigo é exatamente sobre criar uma agenda para o povo de Deus. Primeira estratégia aqui, do verso 1 ao 4, estes inimigos aqui representados por Sambalete, por Tobias, por Gesem, nós podemos tipificá-los também com a força do mal, com o inimigo, com Satanás mesmo, com o diabo, que tenta contra nossas vidas todos os dias. E nós vamos olhar que esse ataque dessa vez, agora, não é muito geral contra o povo de Deus, é especificamente contra Neemias. E se nós podemos tipificar aqui esses inimigos como as influências satânicas desse povo que odeia o povo de Deus, nós podemos também tipificar aqui Neemias como um cristão também fiel, e até em alguns momentos também vamos poder fazer um tipo de Cristo aqui, que é o nosso modelo maior, o nosso modelo perfeito. Então, o primeiro movimento, a primeira estratégia desses inimigos, ao saber, olha, o povo em poucos dias já estão aí, se nós desacreditamos deles lá no início, agora nós observamos já os muros praticamente edificados, não tem buracos mais, agora só falta o portão. E aí deu um desespero nos inimigos. E aí os inimigos falam, agora vamos colocar em prática a nossa estratégia. E o inimigo, ele é sutil. Ele já não chega fazendo barulho. Primeiro ele vem agora oferecer para Neemias, sabe o quê? Uma agenda prontinha.
E aí quem é do meu pequeno grupo, o Thales, o Marcos, o Bruno, já ouviram a gente falar sobre isso. Que, meus irmãos, todo dia, quando nós acordamos, Satanás está com uma agenda prontinha para entregar na nossa mão. Sabia disso? É verdade. E essa agenda, sabe quando nós optamos por ela? Quando nós negamos a agenda de Deus para a nossa vida. Olha a estratégia de Sanbalate, Tobias e Gesem. Olha, ele está para finalizar essa obra. Nós estamos desesperados aí com a iminente vitória desse povo. Vamos mandar um convite para ele. Vamos tirar ele daquela obra. Vamos distrair ele. E esse convite aqui era lá para a ONU, um local que estava muito afastado ali. Era um lugar dentro de Jerusalém, mas lá no extremo, lá na divisa, muito afastado, um lugar muito perigoso. Então a estratégia do inimigo é: vamos tirar Neemias desse foco. Vamos tirar Neemias ali, ele está cumprindo cabalmente a agenda de Deus. Vamos tirar ele dali, porque ele se afastando dali, a obra para. Ele se afastando dali, ele vai ficar fraco. Lembra no capítulo 4, enquanto os pedreiros lá faziam o muro com uma mão, com a outra mão estava a arma na mão. Já estavam preparados, já estavam prontos. Então o povo de Deus junto, tem aquela máxima: juntos somos mais fortes. Por quê? Não por causa das nossas forças, porque Deus nos trouxe essa composição de estarmos juntos, de estarmos como um corpo, de estarmos unidos. Então a estratégia dos inimigos é: vamos tirar ele para bem longe, vamos tirar ele de perto dessa composição, e ele vai se enfraquecer com isso. Então essa é a estratégia de Satanás: fazer a agenda para nós, fazer a agenda para o povo de Deus. Sabe qual é a queda? É quando nós assumimos a agenda de Satanás. A queda é essa, porque na agenda de Satanás não tem os bois do Evangelho, presbítero Carlos. Não tem. E quando nós já acordamos, já negligenciamos, já nosso momento devocional, nós já cumprimos o primeiro passo da agenda de Satanás. Satanás, desde o início, ele queria a adoração para ele. Satanás, ele não suporta ver Deus sendo adorado, ele quer a adoração para ele. E quando você começa a cumprir a agenda de Satanás, você vai adorando ele. Sabe por quê? Porque você vai se afastando de Deus. E aí esse é o propósito dele. E ele vem de forma sutil. Olha o que estava na agenda dos inimigos lá. Vem, vamos se encontrar para a gente conversar. Vamos fazer um passeio. Aí a essa altura, eu acho que eles já estavam fisicamente cansados. A obra era muito intensa. A obra foi completa por 52 dias. Então imagina o esforço físico que era empreendido naquela obra. Então um descanso aí não seria nada mal. A oferta era muito atraente. E talvez esse convite chega na nossa vida todos os dias. Todos os dias há um convite sutil desse, com uma aparência de coisa boa, de coisa prazerosa, de coisa que nós precisamos. E muitas vezes nós não pensamos duas vezes. E o pecado está aí, quando nós já pegamos essa agenda e assumimos essa agenda, e nem olhamos para trás. Só que esse caminho que os inimigos convidaram a Neemias a trilhar, como diz em Provérbios 14, 12, há caminhos que para o homem parece perfeito. Na agenda ali, a descrição, o convite, apresentava como um convite perfeito. Mas o fim dele é morte. O fim do caminho fora da agenda de Deus é morte. O fim de um caminho pecaminoso é morte. E qual é o princípio que nós aqui aprendemos para não aceitar essa agenda de Satanás? Qual é o princípio aqui que nós aprendemos de dizer não para essa agenda satânica? Bote seus olhos para o texto. Verso 3. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra.
Primeiro princípio aí é o engajamento na grande obra do Senhor. E aqui não é um convite para um ativismo religioso, não. É um convite para você ser mais Maria, ali estar mais prostrado diante do Senhor Jesus, ser menos Marta. Mas esse convite para estar prostrado diante do Senhor Jesus nos leva ao movimento, porque nós somos chamados para as boas obras. Nós não somos chamados para ficar estagnados. Nós somos chamados para enganjar numa obra suprema do próprio Deus. Esse é o engajamento que está na agenda de Deus. Olha, prioriza essa obra. E Neemias não descreveu como uma obra comum, disse uma grande obra. Ele valorizou a obra de Deus acima de todas as coisas. É essa obra que ele valoriza mais do que todas as coisas, é a obediência ao chamado de Deus. Então o primeiro princípio aí é exatamente isso, é enganjar na obra de Deus, meu irmão. E aí você tem que responder para você mesmo, como eu posso ser mais enganjado nessa grande obra que Deus está fazendo em mim e através de mim. E aí você tem que fazer essa análise. Neemias analisou lá, olha, o engajamento aqui para mim, isso aqui é prioridade. Eu fui chamado para fazer, eu vou até o final, eu vou terminar. Distrações nenhuma são mais importantes do que essa grande obra do Senhor na minha vida. O segundo princípio aí é a perseverança em agradar a Deus. Porque para nós aqui, seres finitos, e que passamos por essa fase aí, quem já entregou a vida para o Senhor Jesus está nesse caminho da santificação, que é um passo de cada vez, não é fácil perseverar. Porque olha, o inimigo, ele conhece o homem caído, e ele não fez o convite uma vez só não, foram quantas vezes? Em seguida receberam não 4 vezes. Foi o primeiro convite, foi o segundo convite, foi o terceiro convite. E às vezes eu me pego alguém dizendo assim, cara, eu não queria fazer isso, mas tanta insistência, eu não queria desagradar aquela pessoa, tão chegada. E quando eu olho, em lugar nenhum das Escrituras nos manda agradar mais a homens do que a Deus. E às vezes nós somos vencidos pelo cansaço. É de tanto ele insistir, de todo dia estar lá na sua porta para entregar a agenda na sua mão, que uma hora você pega ela. E o segundo princípio é perseverar em agradar a Deus. O terceiro princípio aí é, olha só, grava isso. O terceiro princípio, aprende a julgar. Choque, né? Há uma pregação demoníaca aí que usa um texto fora de contexto e diz: não julgueis, não julgueis. Não julgueis. Mateus 7:1 na ponta da língua do mundo hoje. Os adversários do Senhor estão aí o tempo todo pregando isso. Ó, não julgueis, não julgueis. Isso é uma pregação midiática. Isso chega dentro das nossas casas. E às vezes nós absorvemos isso e falamos: eu não posso julgar, não posso julgar. Sanbalat estava com as melhores das intenções, ele está querendo me dar um descanso, eu vou sair vou lá atender ele. Julgar. Essa foi uma das armas que Neemias usou. Neemias, o tempo todo, em todas as 4 sessões, nós vamos ver ele julgando, não ver ter discernimento. Discernimento é exatamente poder julgar uma causa. Ele teve discernimento dos 4 momentos aqui. Nesse mesmo texto de Mateus, quando Jesus estava se referindo ao julgamento hipócrita dos fariseus, que eles julgavam uma coisa, mas eles faziam uma prática totalmente diferente, que eles julgavam para se parecer maior do que os outros. Neste mesmo capítulo, o próprio Senhor Jesus diz assim: olha, não lançai pérola aos porcos. Como você vai saber que é porco? No mesmo capítulo ele diz assim: olha, acautelai-vos dos falsos mestres. Então eu tenho que discernir, eu tenho que julgar o que é um mestre
que é o mestre mesmo de conduta, que é o mestre verdadeiro, que é o mestre falso. O Senhor Jesus disse: olha, julgai e acautelai-vos do falso mestre. É o tempo todo chamando isso. É o tempo todo nos chamando para julgar. 1 Tessalonicenses 5, 21, nós devemos ter esse discernimento. Julgai, Paulo diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Meus irmãos, nós não podemos nos adormecer com essa pregação maligna. Devemos julgar o tempo todo, discernir o tempo todo o que é de Deus e o que não é de Deus. É o tempo todo o que é de Deus e o que não é de Deus. Neemias, após receber o convite, ele falou: ele tentava mal contra a minha vida. É um discernimento, é um julgamento aqui. Não precisa você sair agora julgando: a pessoa aqui tem uma cara de assim, eu acho que é assim. Não. Julgamento bíblico, que é você avaliar as coisas diante de um parâmetro, diante da fita métrica, diante do cana, que era a medida, cânon, aqui, escrituras canônicas que trazem a medida do que é bom e do que não é bom. Então, quando nós olhamos, encaramos as nossas batalhas com a lente das escrituras, nós vamos estar o tempo todo julgando, discernindo, como Neemias. E se nós olharmos um pouquinho mais, nós vemos que não só julgando, mas por último nós vimos ele fugindo dessa aparência do mal. Veja que ele o tempo todo rejeitou. Veja que o tempo todo, 4 vezes, não quero. Não era aquela desculpa assim: é uma companhia desagradável, eu vou falar que eu estou ocupado. Não. Era fugir mesmo, que ele priorizou: olha, a obra de Deus é mais importante. E quando nós vemos essa expressão fugir da aparência do mal, que é a parte B também do verso 22 de 1 Tessalonicenses 5, que fala para nós abstende-se-vos de toda forma do mal. Nós lembramos do exemplo de José, lembra na casa de Potifar? As várias tentativas ali da esposa de Potifar em se deitar com José, e José o tempo todo, era todo dia, estava lá na agenda de Satanás: esse adultério tem que acontecer, esse adultério tem que acontecer. E José, se conhecendo, teve até o momento que chegou o momento de que ele viu ali, já estava impossível, ele correu, ele fugiu da aparência, fugiu. E nós devemos perceber isso, percebendo que nessa guerra nós mesmos nada podemos fazer. Nós não temos força em nós mesmos, mas nós precisamos do general, precisamos do castelo forte na nossa vida. E ele nos orienta por meio da palavra: olha, foge de toda aparência do mal. Não flerta não pensa 2 vezes não. Não tem aquele convite que chega assim e fala assim: vou te convidar, mas não responde agora, quero que você pensa. Isso é uma estratégia que Satanás usa também. Mas agora não pensa nessa possibilidade. E a sua cabeça começa a maquinar isso, começa a pensar isso, até o momento que você aí vai ser vencido pela insistência. Então, foge da aparência do mal. Então, diante dessa primeira estratégia aí, nós temos estes princípios aí. Primeiro princípio, engajamento na grande obra. Segundo princípio, perseverança e agradar a Deus. Terceiro, aprenda a julgar. Quarto, nós vemos fuja da aparência do mal. Então nós temos esses 4 princípios. A segunda cena agora se dá no versos 5 ao 7. E agora nós vemos que a estratégia agora é a calúnia para amedrontar. Essa é a estratégia do inimigo agora. Bote seus olhos aí, versos 5 em diante. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, mas agora a estratégia é outra, o qual trazia na mão uma carta aberta. Sabe o que é uma carta aberta na época? Ela podia, normalmente um arauto que trazia essa carta, e ele chegava, abria perto de quem tiver, e ele lia essa carta em voz audível.
Imagina, seus WhatsApp aí o tempo todo em viva voz, o tempo todo. Essa foi a estratégia. Olha, agora eu vou caluniar ele, vou tentar enfraquecer ele diante de todo o povo. Olha o verso 5 ainda. Verso 6. Qual era o assunto da carta? Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedifica o muro. Estava tentando uma revolta. E segundo se diz, quer ser rei deles. Então a calúnia é, estão dizendo por aí que vocês estão tentando fazer uma revolta aqui contra o reino e que você, Neemias, está querendo se autodeclarar rei sobre esse povo. Uma calúnia dessa podia enfraquecer a liderança de Neemias ali. Porque o povo está vendo, a coisa está já acontecendo, as portas estão se abrindo, os governos estão ajudando ali, já estão um passo ali de voltar, de restaurar a cidade por completo. De repente uma calúnia dessa, Neemias está agindo por trás de vocês. Neemias está querendo ser rei de qualquer forma em cima de vocês. Então esse foi o primeiro passo, uma calúnia direcionada aí para revolta. E qual é o pecado quando nós caímos nessas calúnias? Qual é o pecado que está por trás disso aí? Satanás tem essa tática, ele é o acusador. E se nós olharmos essa acusação que foi feita contra o povo de Deus, já tinha sido feita antes no livro de Esdras. E se nós olharmos essa acusação, se for puxar a história de Israel, houve várias rebeliões. A gente vê aí nos registros mais famosos aí, contra Nabucodonosor, segundo Reis 24, de 1 a 20. Nós vemos também os antepassados de Ezequias contra o rei assírio, lá em 2 Reis também 18, 7. Então havia um histórico na descendência de Israel que já tinha levantado revolta contra ele, já tinha se rebeliado, já tinha feito rebeliões. E qual é a tática de Satanás aqui, esse acusador? É que quando nós caímos nessa estratégia, nós cometemos um pecado, sabe qual? De perder a nossa identidade. Nós começamos a olhar para trás, o que meus pais me fizeram, como eu fui criado, e nós começamos a repetir pecados. Eu vou fazer assim porque meu pai sempre fez isso, então eu vou fazer isso. Uma outra coisa, a gente começa a assumir a identidade das nossas quedas, dos nossos tropeços. Começa a falar, eu sou mito, eu sou mentiroso. Essa é a tática de Satanás, ele quer impor isso. Ele é o pai da mentira. E esse pai da mentira quer te escravizar também nessa mentira de identidade. Ele quer trazer para você, olha, se você veio de uma descendência rebelde, você também é rebelde. E se nós olharmos para a nossa vida também, nós somos descendentes também de uma grande rebelião lá no Jardim do Éden. E que essa rebelião sim teve efeitos e tem efeitos na nossa vida até hoje. Mas tem uma coisa, se você já entregou sua vida para Jesus, se Ele já te resgatou dessa escravidão, então houve um rompimento. O que ficou para trás, ficou para trás. E agora você tem uma nova identidade em Cristo. Mas o que Satanás quer dizer? Quer colocar na sua mente o tempo todo, olha, você tem um passado, hein? E aí você ouve, às vezes, da boca até de familiares, dizendo, olha o crentão aí, será que ele vai resistir por muito tempo? E aí você vai ficar ouvindo o tempo todo isso, e você começa a absorver essa identidade. E a tática aqui de Satanás é amedrontar Neemias.
E isso abala a fé. Porque na sua luta diária contra o pecado, nós devemos achar o pecado totalmente um absurdo na nossa vida. Isso é um fato. Mas nós temos que entender qual é a caminhada que nós estamos. E que ao mesmo tempo que o pecado nos tem que trazer uma profunda tristeza, ele não pode mudar a nossa identidade. E muitos têm ouvido essa sugestão do inimigo e têm assumido. E falar, eu não vou conseguir ficar de pé porque eu sou assim. Isso está na minha natureza. Eu não posso melhorar os meus relacionamentos. Eu faço isso, desde a minha família toda faz isso. Então Satanás quer embutir na sua mente isso. Olha, você é aquele rebelde ainda. Você veio de uma descendência rebelde. Você é rebelde ainda. Haja como rebelde. Mas nós vemos também aqui agora quais foram os princípios que Neemias usou para vencer essa investida, essa calúnia. Nós vemos que o primeiro princípio que ele usou foi exatamente essa consolidação da identidade. Olha o que ele disse no verso 8. Qual foi a resposta de Neemias no verso 8? Mandei dizer-lhes de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Neemias não titubeou, Neemias teve convicção. Porque Neemias sabia que apesar de Satanás ser o pai da mentira, estava querendo aprisionar ele na mentira, ele cria num Deus. E que na revelação de Cristo Jesus se revelou como a verdade em pessoa. E essa verdade, nesse movimento de conhecer e prosseguir em conhecer, liberta. Não a verdade, mas o Senhor Jesus que é a verdade. É Ele que liberta da escravidão. É Ele que fala, olha, por mais que você já teve princípios de adultério na sua vida, de mentira, de prostituição, de todas essas coisas, hoje você não é isso. Hoje você é liberto. E hoje eu coloco a minha identidade em você. Então, meu irmão, quando você receber essa agenda com essa sugestão, com essa calúnia, com essas cartas lidas de forma aberta, meu irmão, põe na mente, em Cristo você é regenerado. Em Cristo você recebeu o poder de ser chamado Filho de Deus. Em Cristo você é obediente. Porque Ele obedeceu até o fim e imputou isso na sua vida. Então você não é mais um rebelde. Houve um rompimento. Agora a sua identidade está ligada totalmente em Cristo Jesus. E essa foi a primeira tática. Foi a primeira tática de Neemias contra essa investida de Satanás. Foi exatamente dizer, olha, a minha identidade está firmada. Eu nego todas essas acusações. Ele negou todas essas acusações. Olha como ele continua no verso 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Sabe qual foi a segunda estratégia de Neemias nessa investida? Fé. A gente não prega toda semana que o medo é o contrário de fé. Diante dessa investida para tentar atemorizar Neemias, se no primeiro ele chegou sutil, agora trazendo, chamando para um convite, para um descanso, agora a tentativa era, olha, eu vou te desmascarar. Eu estou levantando contra você falsas acusações. Falsa porque você sabe e eu sei.
Mas o que o povo vai pensar disso? O que o rei vai pensar sobre isso? Você vai sofrer sérias consequências. Então vem aqui para a gente conversar e dialogar sobre isso. Mas Neemias teve fé. Não é porque a fé ela exclui certos temores aceitáveis na nossa vida. Não é que Neemias era um super-homem. Neemias era como eu e você. Mas Neemias tinha fé, daquela fé que nós cantamos agora no primeiro hino aí do Castelo Forte. Porque ele sabia que a tentativa deles era fazer ele desistir da boa obra. E ele não confiou na força dele. E ele nem confiou, ele não teve fé na fé. Mas a confiança dele, nós vemos aqui na oração dele. Se a tentativa deles é essa, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias era um homem de oração, meus irmãos. Era um homem de fé, era um homem de oração. Em todo o tempo nós vemos no livro dele, a cada questão ele fazia uma breve oração. Isso mostra, sabe o quê? Uma intimidade. Todos os nossos relacionamentos, eles refletem o tipo de relacionamento que nós temos que ter com Deus. E às vezes, já viu aqueles filhos que só chegam para o pai para pedir em determinado momento. Os pais começam a olhar para eles como uma fatura de cartão de crédito, assim, agora já vem uma conta nova aí. E não tem mais assunto nenhum. Neemias o tempo todo, a cada detalhe da vida dele, Senhor, assim, Senhor, intimidade, é o tempo todo falando com Deus, o tempo todo falando com Deus, a cada decisão, a cada ação, a cada movimento da vida dele, está lá Neemias ali falando com Deus, e é isso que nós somos chamados a orar e sem cessar. É ter o nosso tempo lá no nosso quarto com a porta fechada, mas no dia a dia também estar nesse contato o tempo todo. E meus irmãos, isso evitaria várias doenças que nós estamos sendo acometidos nos nossos dias. Várias doenças. Nós estamos extrapolando o nível normal de ansiedade. Nunca se falou tanto de ansiedade. Um problema que sempre existiu, mas nunca se falou tanto. Existe um limite de ansiedade, existe um limite de preocupação, existe um limite. Mas nós estamos extrapolando esse limite o tempo todo, e isso tem demonstrado quanto pouco nós estamos se relacionando com Deus. Isso está evidenciando o tamanho da nossa fé. Eu não estou dizendo que crente não pode ter crise de ansiedade, não. Mas eu estou falando que a gente fica extrapolando essa cota de ansiedade normal o tempo todo, nos mostra, eu não confio que a sua boa mão vai sustentar a minha mão nas obras, como ele falou na oração aqui. Isso na prática evidencia isso. Porque a minha oração é uma coisa e a minha prática é outra. Eu oro, não, vai dar tudo certo, Deus vai me sustentar. Mas daqui a pouco, quando eu levanto dos joelhos, eu começo a buscar, encontrar com meus inimigos para negociar, para me fugir das consequências que eu estou prevendo que vai vir sobre mim. É isso que os inimigos falaram, olha, vai dar ruim para você, vem cá para a gente conversar, para a gente decidir resolver isso junto. E quando nós somos entregues assim, a essa ansiedade brutal, nós passamos a buscar, igual um povo, assim, buscando resultado, buscando fugir dessas consequências o tempo todo. Porque na prática nós mostramos, eu não confio em Deus o suficiente. A minha confiança não é suficiente em Deus. E Neemias mostrou aqui fé, não porque é um super-homem, mas ele colocou diante do Senhor a sua aflição. Ele colocou diante do Senhor essa ameaça. Deus, eles estão fazendo isso para que eu desista, que eu largue mão da obra. Sustente a minha mão. Eu não posso, mas o Senhor pode. E isso ele vive na prática. Então, se nós olharmos e seguir nesse texto, nós vamos ver esse terceiro movimento. O terceiro movimento e a terceira estratégia de Satanás, a terceira estratégia desses inimigos aqui do povo de Deus, é a profetada. Olha aí, verso 10 em diante. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado,
disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Neemias passa por mais esse desafio, aplica mais esse princípio, e agora ele vai fazer uma visita a este homem que nós pouco temos informações dele, Semaías. Possivelmente era um profeta ali no meio do povo. E ao chegar na casa desse homem, ele já estava sabendo das ameaças dos inimigos. E ele falou: olha, Neemias, você está correndo perigo, Neemias. Vamos nos esconder lá no templo, lá no meio do templo. Vamos nos esconder lá, porque hoje mesmo eles vão vir te matar. E aí as estratégias do inimigo, elas vão oscilando. Ora são sutis, ora são agressivas, e agora voltou a ser sutil de novo. Porque agora o intuito é ajudar Neemias. Neemias não está ameaçado de morte. Então vamos lá, o lugar mais seguro vai ser o templo. Que amigo, hein? Viu? Mostrando uma porta de escape. E sabe qual é o pecado, meus irmãos, nisso aqui? Sabe qual é o pecado envolvido nessa conspiração aqui? O pecado é quando nós nos entregamos ao desespero, à ânsia de querer se livrar dos nossos problemas a qualquer custo e entramos em qualquer porta de escape. É quando nós olhamos e reconhecemos: olha, eu não tenho autorização para entrar no templo. É somente o sacerdote e os levitas. Se eu entrar no templo para fugir, eu vou agora pecar. Eu vou infringir uma lei. Mas eu me livro, minha pele. E o pecado é quando nós começamos a ponderar essas coisas, a justificar o nosso pecado, justificando uma preservação, justificando uma saída. É quando eu falo: mas eu preciso sustentar minha família e eu tenho uma empresa e eu vou sonegar imposto, mas porque eu tenho que pagar uma conta que vence, mas se não vencer amanhã, minha empresa fecha. Então eu vou sonegar, então eu vou roubar. Eu, funcionário, eu vou começar a pensar assim: eu preciso roubar horas do meu patrão porque eu preciso chegar mais cedo lá naquele compromisso. Porque aquele compromisso é importantíssimo. E aí eu começo a pegar as coisas e justificar: eu peco, mas tem uma causa. E olha, grava bem o que eu vou falar agora. O pecado nunca vai ser uma porta para a salvação. O pecado nunca será um escape para a salvação. Outra coisa, grave isso: Deus nunca irá abolir a sua lei para te salvar. Sabe por quê? Porque para te salvar, Ele cumpriu a lei. Jesus Cristo cumpriu toda a lei para a salvação. Então não há negociação, não há essas portas que o final delas é um erro, é um pecado, é tudo essas infrações. Não há negociação. A porta para a salvação sempre vai ser no cumprimento da lei do Senhor. Por quê? Porque o homem perfeito, que é a nossa referência, cumpriu ela cabalmente para atribuir os benefícios dela na nossa vida, meu irmão. Então não caia nessa negociação satânica, não caia nessa agenda de Satanás para te mostrar uma porta aberta, enganosa, para você fugir de tudo isso. Você viu a profetada que aconteceu? Semana passada eu conversava com um casal querido aqui da igreja. Nós falávamos sobre esses movimentos. Meus irmãos, Deus falou de várias maneiras por profetas, por sacerdotes, por manifestações visíveis. Ele falou por várias maneiras e sempre de formas extraordinárias ao longo da história. Mas quando
Cristo veio, cumpriu o seu ministério, o cano fechou. A regra é a Bíblia. A regra de Deus falar é a Bíblia. Deus pode agir na exceção? Pode. Mas ordinariamente Ele vai agir pelas Escrituras. E sabe qual é o problema aqui nessa profetada? É porque ela tenta saciar uma sede que o homem tem. Ela tenta satisfazer os desejos do coração caído. Sempre essa profetada, normalmente, ela vem trazendo essas coisas. Lembra? Jesus, tentação no deserto, com 40 dias sem comer. Talvez nunca ninguém sentiu a fome que Jesus sentiu naqueles 40 dias lá no deserto de jejum. E tudo que um homem deseja depois de 40 dias de jejum é comer. E Satanás veio com várias profetadas usando textos fora de contexto, usando até a palavra de Deus, oferecendo a Jesus prazer, poder, tentando alimentar um ego que não tinha em Jesus, que era soberba. Mas todas essas coisas ainda nós militamos contra elas. E essas profetadas normalmente vêm para tentar atender aos nossos desejos, nossas sedes. Até o profeta Natan, lembra? Pouco antes de repreender a Davi, ele foi chamado para fazer um aconselhamento bíblico com Davi, e ele nem usou as Escrituras. Talvez o afã dele era agradar o rei. Ele fala: ah, rei, você quer construir um templo, Senhor? Ó, siga o seu coração. Que profetado, hein? Lugar nenhum das Escrituras manda nós seguirmos o nosso coração caído. Mas Natan também correu esse erro. E Davi na mesma hora recebeu, sabe por quê? Porque o desejo de Davi era forte de construir um templo para o Senhor. Era algo bom, era algo plausível. Mas ele estava desejando tanto aquilo ali que ele não parou para pensar nessa regra de relacionamento com Deus. Se Deus mandou, você faz. Se não mandou, você não faz. E Deus repreendeu: olha, quando foi que eu mandei construir um templo, Davi? Negativo. Mas as profetadas, elas nos animam, nos alimentam, porque elas normalmente atendem aquilo que o nosso coração deseja, nosso coração caído. E sabe qual foi os princípios aqui que Neemias usou para mais essa estratégia aqui de Satanás, estratégia dos inimigos? O princípio que ele usou, presta atenção: conhecimento e obediência à palavra de Deus. Não basta conhecer as Escrituras, tem que conhecer e obedecer. E ele no verso seguinte, que é o verso 12, ele já diz por que essa ideia não foi boa de se esconder no templo. Então percebi que não era de Deus. Olha o julgamento aí, ó. Olha o discernimento. Percebi que não era de Deus quem enviara tal profeta, tal profecia, falou ele contra mim. Porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e pecar, e para que tivesse motivo para me infamar e me considerar aqui como culpado. Mas olha ainda o verso 10, a resposta imediata que o verso 11, a resposta imediata que Neemias dá na parte B: e quem há como eu que entre no templo para que viva? Ele conhecia aqui Números 18, 22. Ele conhecia as Escrituras. Mas não basta conhecer. Davi também conhecia as Escrituras. Não basta conhecer, tem que obedecer.
E ele não só tinha consciência que não podia entrar ali, mas também não entrou. Isso nos livra, meus irmãos, de profetadas, que nós estamos sujeitos a todos os dias, principalmente no nosso contexto brasileiro. Ele julgou, sabe por quê? Porque a profetada, quando ela não tem princípio bíblico, ela é profetada. Ele disse, olha, ele julgou e falou, olha, essa profecia não vem de Deus. O conhecimento de Deus que eu tenho é que não pode entrar, eu não vou entrar, eu não vou justificar pecado para salvar minha pele. Então, o primeiro princípio, ele conhecia as Escrituras e ele obedecia. E é o mesmo princípio que Jesus usou contra Satanás. Jesus repreendeu Satanás com a palavra de Deus. E ele dizia que a fome dele era exatamente obedecer ao Pai. Essa deve ser a nossa fome. O homem perfeito, Jesus, que se fez homem perfeito, que é a nossa referência, nos chama a ter fome de obediência. Nós vemos que esse foi o primeiro. O segundo princípio que nós vemos, ele refutando isso, é nunca considerar o pecado como uma solução. Nós já falamos anteriormente e eu repito, o pecado nunca será uma porta para a salvação, e Neemias muito bem sabia disso. Então, nesses primeiros 3 movimentos ele faz isso. Mas existe um quarto movimento, que nós vamos terminar com ele. Porque depois desses 3 movimentos, olha o que o verso 15 declara. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, e 52 dias durou. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Olha que meio a esse conflito, meio a essa batalha, mesmo a essas bombas caindo no terreiro do povo de Deus, a obra foi concluída por 52 dias. E aquele povo que desacreditava do povo de Deus, eles não contavam que nós somos chamados para batalhar, mas o Senhor dos Exércitos vai à nossa frente. Existe um general de guerra na nossa frente, e esse general de guerra intervém. É isso que fala no versos 15, ele intervém. O povo viu aquela vitória surpreendente, mas eles reconheceram, olha, tem um Deus que intervém na história desse povo. Era impensado ver eles concluir aquela obra, e é impensado ver você, na sua própria força, concluir essa obra que você iniciou. Mas existe um Deus que intervém. Existe um Deus que intervém e vai te dar vitórias inimagináveis. Daquele povo diz assim, olha, por aí se diz, grandes coisas o Senhor tem feito na vida dele, você vai confirmar, de fato, grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, por isso eu estou alegre. Mas, meus irmãos, nós estamos em guerra ainda, e não dá para baixar a guarda, porque nós somos suscetíveis a isso, sabe? Dá um passo de vitória, a gente abaixa a guarda, agora sou campeão, vamos para cima. O quarto movimento aqui nos mostra que esse não é um princípio para derrotar Satanás. Sabe por quê? Porque no quarto momento aqui nós vemos a conspiração insistente. Mesmo depois de declarada agora a vitória nessa obra aqui, Satanás continua. Olha o verso 17 em diante. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá lhes eram ajuramentados, tinham alianças com eles.
porque era genro de Sacanias, filho de Ará, e seu filho Joaná se casaram com a filha de Messulão, filho de Berequias. Verso 19. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Não desiste. A estratégia de eu não vou desistir, a estratégia do inimigo. É uma conspiração insistente. Os muros estão construídos, vou tentar minar lá dentro agora esse povo. Começou a trocar carta. E a pergunta é: o que você faz dentro dos muros? Com quem você tem dialogado e comunicado? Aonde tem estendido a sua comunicação? O povo ali dentro do muro, depois de uma obra dessa, continuava dialogando com o inimigo, se comunicando com o inimigo e falando bem do inimigo entre os muros. E ainda levava informações para o inimigo. Por isso o princípio aqui, para nós terminarmos, é que se há uma conspiração insistente contra nós, nós devemos também ser perseverantes na nossa fé. Devemos perseverar, não abaixar a guarda, perseverar na vigilância, perseverar na comunhão, perseverar em cumprir cabalmente a agenda de Deus para nós todos os dias. Você está disposto a essa perseverança? Mesmo em meio a essas ameaças, aqui nós vemos a narrativa continua no capítulo 7, dizendo: ora, uma vez edificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Mesmo com o muro, vigilância. Mesmo com o muro, meu irmão, não abaixa as guardas. Continua vigilante. E olha o posicionamento. É esse posicionamento que nós temos pregado aqui na nova igreja. A igreja nos ajuda, nos fornecendo armas, ferramentas, mas nós temos que pegar nelas e lutar. Porque na disposição, na organização aqui da cidade, ele coloca os guardas, olha, moradores de Jerusalém, verso 3, cada um no seu posto diante da sua casa. Nós temos uma responsabilidade na família. Quando Deus criou o homem e mulher, disse para o homem: olha, você tem que guardar, né? Guardar a sua casa. Uma das ordenanças do homem, mas não é só o homem não. O homem, mulher, a criança, o adolescente, o jovem. Todos nós temos essa responsabilidade de vigiar a nossa casa dos ataques dos inimigos, de fechar as brechas, de fechar a porta, de vigiar o tempo todo. Há essa necessidade. Há uma necessidade de nós fazermos a escola da vida, de nós estarmos no PG, de nós estarmos no grande grupo, de nós estarmos o tempo todo cumprindo a agenda da boa obra de Deus. Isso é bom para nós mesmos, porque no dia mau nós teremos ferramentas para isso. Não abaixe a guarda após uma vitória aqui. Nós estamos numa jornada. E essa jornada, o inimigo já mostrou, ele é insistente. Mas eu quero que você vá embora com uma palavra hoje. Eu quero que você vá embora com uma palavra pensando que, se há teorias da conspiração hoje sendo divulgada aí, até homem junto com répteis que suga sangue, ou outras pessoas levam mais a sério, a bem verdade é que há uma conspiração do inferno contra nós. Mas a boa notícia é que o Senhor está edificando a sua igreja, e a porta dos infernos não prevalecerão contra ela. Nós vemos aqui na seguida Neemias
fazendo aqui uma genealogia, colocando nome por nome de família que saíram dali com a vitória, que foram para povoar, para repovoar essa Jerusalém terrena. Há uma lista também daqueles que vão povoar Jerusalém celestial, meu irmão. E tudo isso, sabe por quê? Se põe de pé agora e abra comigo em Apocalipse para a gente terminar e orar com o pastor. Apocalipse, capítulo 21, do verso 9, diz assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a igreja, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que eram os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Eu quero contemplar agora, eu quero chamar você a contemplar. Olha o seu nome escrito lá. Olha que vale a pena, meus irmãos. Nós estamos num ataque real. E eu quero que você leve muito a sério isso. Mas esse ataque não pode te atemorizar, não pode te fazer desistir, não pode te fazer largar a mão dessa obra. Porque é uma Jerusalém celestial descendo ao nosso encontro, e nós vamos estar habitando nela. E ela é perfeita e vale a pena. Então não é hora para desistir. O inimigo continuará aqui ainda atacando. Mas Jesus Cristo, que uma vez veio como cordeiro, que no capítulo 5 lá de Apocalipse diz, um cordeiro como que morto, que veio como um cordeiro para se entregar em nosso lugar e pagar por nossos pecados, ele voltará agora montado num cavalo branco, e na sua coxa vai estar escrito assim: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vai eliminar de vez essa conspiração maligna, e a nossa vitória já está garantida. Então, meus irmãos, vamos perseverar nessa fé, vamos continuar edificando, vamos continuar restaurando, porque daqui a pouco nós vamos avançar. E eu quero chamar o pastor aqui para nós orarmos junto dessa concepção. Vale a pena continuar essa guerra. Sabe por quê? Porque nós mesmos nada podemos fazer, mas Ele é o nosso castelo forte, e Ele peleja por nós. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós cremos na Tua Palavra, nós cremos, ó Deus, obrigado porque o Senhor tem gerado fé no nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor disse que viria e veio, e o Senhor disse que voltará, e em breve nós veremos o Senhor. Bendito seja o Teu nome, porque essa obra o Senhor mesmo está realizando nos nossos corações. Nós somos essa cidade que está sendo edificada. Nós, ó Deus, temos sido trabalhados pelo Senhor. O Senhor está restaurando a nossa vida. E nós queremos, Deus, mais uma vez, renovar diante do Senhor o nosso compromisso. Ó Deus, renovamos diante do Senhor o nosso compromisso de perseverar até o fim. Nós sabemos que o Senhor peleja por nós, nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Então, Senhor Deus, nós não seremos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós seremos daqueles que perseveram para a vida eterna. Deus, estende a Tua mão sobre a nossa vida sempre. Nós contamos que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor fortaleça as nossas mãos para a batalha, fortaleça as nossas mãos para essa obra. Nós não
não aceitamos a agenda do inferno na nossa vida. Nós não queremos, ó Deus, dar ouvidos àqueles que falam como se fosse em Teu nome, e em Teu nome eles não têm nada. Eles não honram o nome de Cristo, eles não buscam o desejo, o propósito do Senhor, e nós os repreendemos e os rejeitamos no nome de Jesus. Nós somente queremos andar na agenda do céu. Nós queremos rejeitar o pecado como porta de escape. Nunca é, não será, e não seremos nós, ó Deus, que ficaremos aí como aquela pessoa de ânimo dobre, que a Tua palavra diz que esse que tem o ânimo dividido, ele não receberá do Senhor coisa alguma. Mas nós queremos ter o nosso ânimo firme no Senhor. Portanto, Deus, eu sei que isso procede de Ti, eu sei que procede do Teu Espírito. Então fortalece o Teu povo, Senhor, pelo Espírito do Senhor, o Senhor que nos selou com esse Espírito maravilhoso, que nos garante a chegada a essa cidade que tem a glória de Deus. Que nós sejamos essa cidade gloriosa, Senhor, cheia da glória, da manifestação da presença do Senhor. Abençoa a nossa vida, Senhor. Nós nos reconsagramos a Ti, ó Deus, se é que é possível dizer isso. Na Tua presença fazemos isso agora, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com a Tua igreja agora e até o dia do encontro, que é para breve. Nós cremos assim. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém. Deus abençoe você, irmão, irmã, te fortaleça na sua caminhada, no nome de Jesus.